Olá, misteriosos, tudo bom com vocês? Hoje, dia 25/4, eu vou estar contando um relato para vocês. Hoje, domingão, tá frio. Onde vocês estão tão frio? Aqui em São Paulo tá bastante. Vou estar contando mais um relato para vocês. Hoje, o relato é um pouquinho longo, mas muito interessante. Muito linda essa história. Desde já, deixa aquele like aqui e se inscreve no canal. Cada vez que tiver vídeos novos, você vai se notificar. O relato de hoje, ele é o Acordos de uma Vida Passada. Olá, Priscila. Antes de mais nada, gostaria de te dar os parabéns pela iniciativa do canal. Obrigada, muito obrigada. Espero de coração que seja um imenso sucesso. Quero contribuir com alguns relatos. Sou muito medrosa e juro que não tinha a menor vontade de ter tido contato com o espiritual. Mas tem algumas coisas que não escolhemos. Simplesmente a gente aprende a lidar. Tenho vários relatos, mas decidi começar com um que posso te dizer que é relativamente o mais recente. Bom, meu nome é Laura. Há mais ou menos há um ano atrás me envolvi amorosamente com um rapaz, que aqui irei chamar de Marcelo. Quando eu conheci o Marcelo, foi tudo muito surreal. A sensação é que tínhamos que foi um sentimento de saudade quando nos conhecemos. Não parecia que tínhamos acabado de nos conhecer, que o abraço disse tudo. Logo que nos vimos, nos abraçamos por um bom tempo. Aí ficamos ali, apertados, abraçados, sem falar nada. Eu não sei te dizer por quanto tempo, mas foi um abraço que aconchegava a alma. Depois disso, que fomos nos apresentar. Foi no mínimo um pouco diferente. Tudo que era relacionado a nós dois foi incrivelmente rápido. Em menos de um mês, ele já tinha se mudado para minha casa. Tínhamos uma paixão que eu não sei te explicar de onde surgiu. Tenho 3 filhos do meu primeiro casamento, que aqui irei chamá-los de Rodrigo, Cláudio e Daniel. O Rodrigo era o mais velho, adolescente. Ele de cara não gostou do Marcelo. E o Marcelo, por sua vez, também não gostou dele, mas ambos se respeitavam, minha causa. Outros 2 eram pequenos e amavam o Marcelo. O caçula, então, o Daniel, até pediu para o Marcelo se poderia chamá-lo de pai. Daniel tinha um carinho muito grande por ele. Ele era uma ótima pessoa e sempre foi muito prestativo com os meninos. E assim foram se passando os meses e eu estava imensamente feliz com tudo e com todos. Marcelo assumiu a casa e os meninos como se fosse deles. Nós 2 trabalhávamos fora o dia todo. Quando chegávamos em casa, ele me ajudava nos afazeres domésticos e com os meninos e seguia nossa rotina naturalmente. Em um determinado dia, ele propôs que o Rodrigo fosse trabalhar com ele, ajudar no entrosamento dos 2. Eu aceitei e assim foi feito. O Rodrigo estava muito animado com o primeiro emprego. Tudo seguia bem. Até que um dia, Marcelo ganhou um presente. Uma cachaça mineira de um primo dele. Eu achei meio estranho pelo fato da garrafa estar aberta. E digo mais, a cachaça estava dentro de uma garrafa PET. Questionei ele sobre isso e ele me disse que tinha dividido a garrafa. Por isso que tinha trago numa garrafa PET. Fiquei cismada com isso, mas acabei deixando pra lá. Eis que aquele tal presente entrou na minha casa. O Marcelo mudou da água pro vinho. Aquele homem tranquilo, pacato, que adorava ficar em casa com a gente, já não existia mais. Ele começou a beber descontroladamente, chegando até ser agressivo. Uma noite ele bebeu quase a garrafa toda, perdeu o controle e foi para cima do meu filho Rodrigo. Ele demonstrava um ódio, um descontrole. Eu não sabia de onde vinha. Ele ia para cima do meu filho e qual ele tentava me defender. Eu fiquei no meio dos 2, no meio da discussão inteira. Marcelo só ficava quieto quando eu olhava nos olhos dele. Ele não me agrediu. O foco dele era o Rodrigo. E eu, percebendo a situação, não deixei ele tocar no meu filho, até que tudo se acalmou. No dia seguinte, eu coloquei o Marcelo para fora. Não confiava mais nele perto dos meninos. Tinha medo que ele fizesse alguma coisa com eles.
Ele fez de tudo para que eu perdoasse, mas eu estava irredutível com a minha... Eu estava irredutível, com muita dor no coração, que eu amava, não consegui perdoá-lo. Mas os meninos vêm sempre em primeiro lugar na minha vida. E assim se passaram-se os meses, até que eu soube pela boca do próprio Marcelo que a ex dele era irmã por parte da mãe do primo. É um pouquinho confuso. Ele tinha pedido para o irmão dar a tal garrafa de presente para ele, o mesmo Pri. A garrafa tinha um preparo para nos separar. A garrafa tinha algo preparado para nos separar. Mesmo sabendo disso, não tive força para lutar por ele, independente de qualquer magia que poderia ter sido feita. Eu tinha perdido a confiança nele, por isso resolvi deixá-lo partir. Mas continuei sofrendo e resolvi visitar uma senhora, o qual é muito sábia, que sempre me aconselha nesses momentos. Assim, com toda certeza, ela vai aparecer em vários relatos. Aqui irei chamá-la de Regina. Ela me disse que os meus mentores espirituais iriam me mostrar o que eu precisava saber. Pri, agora vai começar a se encaixar as coisas. Uma noite, depois de chorar bastante, peguei num sono profundo e eu me vi dormindo na minha cama e não tive medo. E olhava, sou muito medrosa, mas não tive medo algum e fui transportada para outra época. Eu era uma viúva portuguesa, o qual tinha um filho pequeno, mas tinha ficado com algumas posses. Nessa época, as mulheres tinham por obrigação ter um marido. Por conta da minha posição, o primo arrumou um casamento para mim no Brasil. Nós três fomos para o Brasil encontrar o meu futuro marido. Quando chegamos, o futuro marido era o Marcelo. Ele era mais velho, muitos irmãos e irmãs, que o qual a mãe também era viúva. Então, eu não queria o casamento, nem o meu primo. Porém, era um mal necessário. Eu tinha que esperar o término do luto para o casamento. E assim foi feito. Ele era extremamente marrento e tinha um relacionamento antigo com uma escrava que ele amava e tinha prometido passar a vida com ela. Mas, infelizmente, a família dele passava por dificuldade. O casamento com uma viúva de melhor condição financeira resolveria os problemas da família dele. Aos poucos, nós fomos nos conhecendo e tanto ele que estava conformado com o casamento e eu também. Nós dois começamos a ter um relacionamento íntimo. E mesmo antes do casamento, tivemos um romance que era um escândalo para a época. Mas como eu era viúva e ele seria o meu futuro marido, nós dois nos permitimos esse romance às escondidas. Estávamos felizes, menos a escrava com que ele se relacionava. Eu já sabia do relacionamento dos dois, não me importava. Mas ela não se conformava com a situação. Depois do casamento, ela convenceu ele a me envenenar. Depois do casamento, depois da cerimônia. Assim, eles ficariam com a minha herança e poderiam ficar juntos. Na noite do nosso casamento, ela fez uma bebida para ele me servir na hora do casamento. Só que na hora ele não teve coragem. Ele me contou o que estava acontecendo e disse que estava arrependido e queria viver comigo. Nesse momento, a escrava entrou no quarto. Percebendo que eu estava viva, ficou furiosa. Ela ameaçou Marcelo, dizendo que iria acusá-lo de assassinato. Me obrigou a beber, dizendo se eu não bebesse, levaria a bebida para o meu filho. Eu bebi, pedindo a ela para poupar a vida do meu pequeno. Assim que eles perceberam que eu estava morta, deram a mesma bebida para os meus filhos, que faleceu também. Meu primo, vendo a tragédia, jurou vingança à família do Marcelo. Acusou a escrava, que o qual morreu decapitada. Ele conviveu com a culpa da minha morte até o fim dos seus dias. Pós-vida, nós dois nos reencontramos, coisa que ele não sabia. Quando eles me mataram,
eu estava grávida de um filho dele e que não teve oportunidade nem de nascer. Nós precisávamos de um resgate. Por conta disso, fizemos um combinado para limpar o karma. Lutaríamos, mas ele nunca seria capaz de fazer nenhum mal. Porém, Pri, eu acordei muito tarde, de uma forma muito aérea. Quando olhei no relógio, eu percebi que tinha dormido a noite toda e o dia inteiro, pois era por volta das 3 da tarde. Em seguida, dei a dormir de novo, que o qual acordei era 7 horas da noite. O mais interessante é que tive a impressão de acordar e voltar a dormir e continuar em transe no mesmo sonho, como se tivesse feito apenas uma pausa. Voltei a visitar a senhora Regina e contei o meu sonho a ela, e me disse que foi um acordo que fiz com o Marcelo para limpar o karma que ele tinha feito. Ela me disse que o Rodrigo, meu filho, nessa vida tinha sido meu primo que tinha arrumado casamento e que ele se sentia culpado pela minha morte e que nessa vida ele me protegeria. Ela me disse que a moça que tinha feito o trabalho espiritual na cachaça era a escrava que tinha me matado na outra vida e que meu filho Daniel era o filho que não teve oportunidade de nascer na outra vida. O curioso é que eu tenho os olhos castanhos. Meu ex-marido também tem os olhos castanhos. O meu filho Daniel é loiro dos olhos claros, igual Marcelo, que também é loiro dos olhos claros. Todos sempre me perguntavam se ele era o pai do Daniel. Até a própria mãe dele perguntou se era dele. Ela tem muito carinho por mim e pelos meus filhos. Todos tivemos uma oportunidade de evolução que tanto eu quanto o filho Rodrigo liberamos o karma e o perdão, menos o Daniel, que criou um sentimento horrível pelo Marcelo e ele não suporta nem escutar o nome dele dentro de casa. Nossa parte nesse karma estava cumprido, mas infelizmente a moça não tinha trilhado o mesmo caminho. A Regina ainda completou dizendo que iria acender uma vela por mim, pedindo para as entidades me dar luz para que eu não sofresse por esse amor. Hoje posso dizer que realmente não sinto nada pelo Marcelo e nem rancor pela moça. Só peço a Deus que encontrem a luz. Esse foi o meu primeiro relato para contribuir com o canal. Espero de verdade que vocês gostem. Um grande beijo a todos. Uau, gente, o que vocês acharam desse relato? Eu achei muito interessante, uma história assim, sabe, muito tocante, muito envolvente. Histórias de vida passadas, assim, infelizmente tem essa moça que foi a escrava nessa vida e nessa fez trabalho, né? Mas a vida que segue, tá? Desde já, deixa o seu like, comentem sempre com respeito e se inscrevam no canal, tá bom? Um grande beijo e até o próximo relato.